Olá, ano novo, vida nova. Que 2015 seja um ano de muito trabalho e de muitas conquistas. E para encerrar a nossa retrospectiva dos melhores momentos da TV Sindepresa de 2014, vamos assistir à entrevista do assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República, Egberto Guiba Navarro, que abordou o tema participação popular e sindicalismo. Olha, o que a gente percebe nas ruas é um pouco de insatisfação do momento que nós atravessamos aqui no país. Não na política, não só na política, não só na democracia participativa, como disse um dos rapazes entrevistados, porque o que é importante na população? Ouvir e dar a sua opinião. Participar de uma sociedade, reivindicar que essa sociedade seja mais igualitária, mais justa, mais democrática. Então, o que eu ouvi das pessoas na rua é essa vontade. Eu quero participar mais. Eu acho que a população tem que participar mais. Eu quero ir para as ruas, se manifestar, pedir, reivindicar. Eu acho legal isso, porque é a população dizendo da sua vontade, não só de ouvir. Porque às vezes, isso eu estou dizendo para o nosso pessoal que está nos vendo, que está nos ouvindo, que tem um pouquinho mais de clareza, nem sempre o que passa atrás de um jornal é verdadeiro. Nós precisamos entender que, às vezes, aquela notícia, ela tem um cunho de político do próprio jornalista ou da emissora. Então, a população indo para a rua, participando, ela vai entender mais o que ela quer. Porque nós não temos só deveres, nós temos direitos. E é os direitos que nós temos que reivindicar. Então, a população, eu vejo de uma forma contente, feliz, de ver com que senhoras como aquela, não é? Que a gente percebe que não tem toda a cultura, não é? Mas que tem uma cultura da participação, da cultura de poder se manifestar, de dizer, olha, eu quero melhorar minha vida, eu quero ter casa, eu quero ter salário, eu quero ter participação, eu quero ter direito, eu quero que melhore o ônibus, eu quero... Enfim, eu acho que isso é legal. É uma parte lá embaixo, tá? Nós fazemos parte do governo, conversamos muito e queremos. Não adianta administrar o governo só administrativamente. Quem dirige governo, prefeitura, governo do estado, não é? Qualquer órgão, presidência da República, tem que fazer ações políticas. O que é ação política? Ação política é ouvir, é chamar os empresários para ouvir, é chamar o sindicalista, é chamar as bases organizadas ou as desorganizadas, mas ouvir, ter paciência para ouvir. E é que eu espero da minha presidenta agora, ter mais paciência nesse ano, não é? Sentar mais, ouvir mais, saber qual é a posição de todo mundo. E nesses 4 anos, ela fez um bom governo, no meu modo de ver, mas ouviu pouco. O que reclamam os sindicalistas? Mesmo aqueles que apoiaram o Aécio, não é? Eles reclamam o seguinte, olha, eu não fui ouvido. Passei 4 anos tentando falar com a presidente da República, não fui ouvido. E 2 vezes que ela, assim me falaram o pessoal da Força Sindical, 2 vezes que ela foi numa reunião, ela entrou, falou bom dia, cumprimentou todo mundo, dizendo bom dia e saiu da reunião, não ficou. E na segunda reunião, ela foi intempestiva nas respostas que tinha dele. Eu não estou aqui defendendo a Força Sindical, não. Acho que quando eles foram apoiar um outro que não candidato, eles têm a sua democracia de apoiar os seus direitos, né? A forma de olhar qual é o melhor candidato para o país. Eu não faço essa crítica, não. Eu faço a observação que eles passaram, que não foram ouvidos durante 4 anos. Então, o que é que nós esperamos e o que é que nós queremos? É que os trabalhadores, os empresários, tenham uma forma de ser atendido no governo melhor do que esses últimos 4 anos. Com uma predisposição de já ir fazendo algumas mudanças de ministros, não é?
Eu acho que melhora bem o nosso relacionamento com a população, não só com o empresário, mas com o setor organizado. Ok. Iba, quais as principais questões enfrentadas no universo do trabalho e emprego no estado de São Paulo hoje, do seu ponto de vista? Olha, eu quero falar um pouco da organização sindical. Se você me permite, não é? Fique à vontade. Cleide? Deixa eu dizer, como é que o movimento sindical, desde as suas origens, não é? Que começou aí com os anarquistas, chegaram da Itália, né? Os partidos organizados, como o Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista e outros, não é, europeus organizados, é fazer com que os trabalhadores fossem mais conscientes daquilo que nós ouvimos da rua. Nós temos obrigações, mas temos direito. Quais são os nossos direitos? Bom, tendo melhoria nas condições, tendo um plano médico, mais segurança dentro das empresas, e isso foi melhorando ao todo, não é? Os sindicatos foram se organizando, né? Foram conscientizando os trabalhadores, e eu lembro que no começo nosso do sindicato, nós entregamos um boletim dos sindicatos que hoje todos nós entregamos em qualquer lugar, na porta do edifício, dentro do edifício, na porta das fábricas. Isso era proibido, né? Alguns trabalhadores tinham que levar escondido para dentro da fábrica e tal, para informar os seus trabalhadores. Hoje não. Então, o que eu penso hoje, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil? Acho que aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos as grandes centrais sindicais aqui no estado de São Paulo. Claro que ela pertence ao Brasil como um todo, na sua organização, mas elas estão mais aqui em São Paulo, todas elas. Eu não saberia dizer quantas centrais estamos hoje. Eu falo em 5, 6, né? Mas todo dia tem um pedido novo de central lá, eu não saberia dizer hoje quantas centrais nós temos. Agora, organizada mesmo são 5, né? E dessas 5, elas passam para os seus trabalhadores os seus direitos. Não é? Aquilo que nós comentamos um pouco, ter o registro da carteira de trabalho assinado, ter melhores condições de trabalho, ter uma relação mais fraterna com os próprios empresários e tal, porque antigamente era uma guerra entre trabalhadores e empresários. Hoje nós já verificamos que os conflitos são menores, né, entre empresários e trabalhadores. Então, o que eu acho aqui em São Paulo? As centrais sindicais têm que ouvir mais ainda os trabalhadores. Ouviram? É verdade, mas tem que ouvir mais, tem que participar mais, tem que entender o que os trabalhadores querem na sua condição. Porque, às vezes, os dirigentes sindicais, eu acho que o meu trabalhador lá na minha base quer isso. Não. Ele tem que ouvir o trabalhador, se é isso mesmo que quer. Eu cometi um grande erro uma vez, e eu quero fazer essa experiência. Eu era o coordenador de fábrica da Ford, também já era o dirigente sindical, e numa Copa do Mundo nós achamos que nós sabíamos tudo. Como eu jogava futebol, eu e os outros falavam, olha, vamos fazer tais paradas nos tais dias e levamos para a empresa. Nós erramos completamente. Os trabalhadores, não é isso que nós queremos, era outra coisa. Então eu me coloquei acima daquilo que os trabalhadores queriam. E é isso que as centrais hoje cometem aqui em São Paulo e no Brasil. Os seus dirigentes sindicais, né? Porque eu quero sempre separar, como o delegado do trabalho aqui em São Paulo, como eu fui, eu propus um conselho sindical. E o que era o conselho sindical? Eu não queria que participassem as centrais sindicais. Eu queria que participassem os dirigentes sindicais locais, porque eles é que estão mais frequentes com os seus trabalhadores. Eles que estão ou dentro da fábrica, ou dentro das empresas, ou dentro dentro dos edifícios, para entender o que os trabalhadores querem, porque eles estão mais colados aos trabalhadores, mais presentes. As centrais sindicais é a sua grande política nacional, para falar com o governo, para falar com entidades internacionais. Então, nós temos que reforçar isso, que são os dirigentes sindicais de base, e fazer com que isso tenha mais presença entre os administradores municipais e estaduais, que é prefeituras e governo de São Paulo. Sem isso, nós não vamos conseguir melhorar as condições dos trabalhadores.
Para falar sobre terceirização e trabalho temporário, entrevistamos Wander Morales, presidente do Sindeprestem e da FENACERT. Olha, o importante, principalmente o depoimento do Raul, porque ele põe o trabalho temporário como uma porta de entrada dele para o mundo laboral. Então ele adquiriu uma experiência na prática, um treinamento, ele teve uma oportunidade, provavelmente numa organização grande, porque as grandes corporações, as grandes organizações é que contratam hoje formalmente. E costumam contratar o trabalhador temporário nos seus picos de produção ou nas necessidades sazonais, ou na substituição transitória de algum trabalhador. Esses são os motivos justificadores para a contratação de trabalhadores temporários, mas mostra que a eficiência desta modalidade de contratação como uma importante porta de entrada no mercado de trabalho formal. E um importante também empregador de pessoas sem nenhuma qualificação, sem nenhuma experiência. A gente no primeiro emprego, principalmente jovens, hoje de 18 a 24 anos, que compõem a maior parte dos desempregados do país hoje, principalmente por essa falta de experiência e essa falta de qualificação. Então o trabalho temporário tem demonstrado ao longo dos últimos anos como uma importante porta de entrada para essas pessoas adquirirem experiências e até nortearem as suas carreiras a partir desta experiência temporária. Esse foi nosso balanço 2014. Em nome da TV Sindepres e do presidente do Sindepres, Genival Bezerra Leite, agradecemos a todos os nossos convidados que proporcionaram, especialmente ao trabalhador terceirizado e temporário, novos conhecimentos.